Não minta, não. Ou você vai perder a conexão com essa faixa. Que faixa é essa? Esse assunto já vem há um tempo meio que acontecendo. Ontem, durante a live, eu toquei um ponto que muito interessante. E não tem algumas coisas que nós fazemos que elas começam a elevar a nossa frequência. E quando falo elevar a frequência, não é somente ficar numa frequência melhor, não. Atributos começam a ser colocados, começam a aparecer, possibilidades começam a vir, tanto que se você pegar os mestres, os seres realmente, Jesus Cristo, você vê que eles tinham uma capacidade incrível de fazer as coisas. O cara andava sobre as águas, o cara curava as pessoas com toque, o cara fazia brotar água de um lugar, eles faziam com que os espíritos, os demônios saíssem quase que imediatamente. Que tipo de força era essa? São algumas. Então, o ato de não mentir, que é que nós vamos falar hoje, é uma coisa só, entre tantas outras. Por exemplo, a bondade, a benevolência, a simplicidade no coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, a harmonia emocional, isso tudo vai levando a sua frequência e vai dando a você possibilidades. Nós vamos falar de uma delas. Por que que tem um olho aqui? Eu achei esse olhinho na internet e eu fiz transformar ele, ficar parecido com a Caritas. Se a Caritas falou, se eu não tivesse falado que não era ela acharia que eu tinha pego a foto dela em algum lugar, porque eu bem parecido. Mas por que que eu coloquei um olho? Estou falando só comentário à parte. Por que que eu coloquei um olho? Porque ele diz muito sobre a gente. É a capacidade não só de você ser visto e percebido, mas a capacidade de você perceber. É com esses mesmos olhos da verdade que você não só vai ser visto, como você vai conseguir olhar a fundo. Ele vai abrir algumas portas, algumas ações. Existe uma força no olho verdadeiro, naquele que... Vê, você vai ter vários defeitos em você, vários. Os atributos, eles vão nascendo na gente, espirituais, e a gente vai percebendo que eles... É como se fosse uma magia, você vai alcançando eles, vida após vida, que demora. Mas o ato de você começar a ficar inviolável cria uma reação, uma sinceridade que só vai sentir e entender. Acho que é tão difícil isso, que poucas pessoas vão entender esse ponto, mas é preciso que a gente fale disso. Eu queria, antes de mais nada, eu vou falar um monte de coisa legal aqui, de alta conexão, mas eu vou fazer uma enquete. Não minta, não. Hoje, mais do que nunca. Você já percebeu, ou já conseguiu ver, já conseguiu a força que você fica quando fala sempre a verdade com determinada... Bom, quando eu falo a verdade, é no sentido da bondade, também da boa direção, às vezes você se cala, mas você sempre está tentando não... Tudo que você fala é baseado em coisas que, de fato, você vivenciou, você movimentou, coisas que você, de fato, faz. Você não aparenta... Muitas vezes as pessoas querem aparentar ser importantes, ou demonstrar, tem um grupo falando de uma coisa, então você quer participar da conversa, você vai ali, aumenta um pouco, fala, não sei o quê. Mas você começa a ficar meio que mais dentro de uma neutralidade, às vezes chama menos, mas uma coisa acontece. Parece que você ganha uma força moral. Você fala com menos intensidade, ou até menos invenção, mas acontece alguma coisa na saída da sua voz que as pessoas prestam mais atenção. Eu não sei dizer o que é isso. Sabe quem tinha isso num nível tão alto, tão alto, que os pássaros e os bichinhos chegavam perto? O Francisco de Assis. Era tão forte o magnetismo que ele emitia. Era tão cheio de amor, tão cheio de verdade, tão cheio de pureza, de direção totalmente voltada a coisas que ele de fato vivenciou simplesmente, que mesmo sem entender que tipo de magnetismo era aquele, mesmo sem compreender direito, existia alguma coisa que fazia os seres se aproximar. E eles faziam, se aproximavam dele. E é uma força que você só consegue ela quando você para de fazer isso. O problema é que tem gente que passou a viver uma vida constante e acostumou-se, por causa da situação social, na mentira. Né? E é verdade isso que o Tiago falou aqui, não por acaso Tiago. Em verdade vos digo, quer dizer,
carregando a expressão mais pura e sincera do que eu posso fazer, mesmo não sendo compreendido nem pelo que ele fala, que não por acaso em parábolas, e nem exatamente o que a energia, a profundidade daquilo, de quão incrível era a conexão da verdade no que ele falava. E ele olha a força que ele tinha, mesmo sem ninguém nem entender direito o que ele falava, porque ele precisou fazer assim. Então, eu repito, você vai ser nervoso, triste, às vezes a falar, até pelo contrário, coisas pesadas para a pessoa, mas quando você passa a ficar dentro do foco da verdade, alguma coisa começa a acontecer em você. E aí tem um monte de outra coisa, tem a visão da honra, porque às vezes você pode falar a verdade, mas não pode não ser honrado, não é esse o tema de hoje. Mas tudo isso vai fazendo com que você vá alcançando dentro de... É meio que matemática, é meio que universal. Eu não sei, o mecanismo disso é muito estranho. É como se você tivesse honra magnética. Como assim? Você é tão sincero nas suas direções, é tão verdadeiro no que você fala, é tão profundo aquilo que você está ali. E quando você não existe vontade de aparecer, vontade de demonstrar, não, você simplesmente fala uma coisa direcionado e aquilo é verdadeiro, que parece que aquilo ecoa, aquilo ganha uma força energética, que às vezes chama a atenção de alguém. Uma palavra bem falada, com sinceridade, ela bate tão fundo na outra alma, que você pode tirar um ser pesado de dentro dela somente pela sinceridade de uma pessoa que está há muito tempo sem mentir. Ela não mente mais. Ela não se viola, sem contar que existe um fator que a gente não sabe dizer exatamente onde ele está também, nem psicologicamente, nem geneticamente, nada, que é um contato com você mesmo. É uma crença, uma força. Porque quando você mente, mesmo você acreditando na própria mentira, porque você passou a mentir tanto, se aquilo começa a ser verdade, aquilo não corresponde a uma realidade entre o próprio sistema seu, o próprio sistema universal, aquilo, você, de verdade, não há força nela, que é uma coisa assim, é como se fosse uma casa sem sustentação. Então, a sensação de dignidade da própria pessoa, mesmo sem perceber, ela é baixa. Então, a força da palavra dela é mais baixa. Ela não tem força magnética para conseguir fazer aquilo. Um ser, por exemplo, que fala a verdade, que tem bondade, tem ações de ética, está constantemente movimentando energia para o bem, tal, quando ele é capaz de tocar numa pessoa e falar, sai espírito ruim, o espírito sai na hora, ele vai embora, nunca mais volta. Mas não é feito pelo nível do grito, pela força da fé, não é nada disso. A fé seria a fé de uma coisa externa, não. É a inviolabilidade do próprio ser. Ele é tão inviolável, tão limpo, tão moralmente profundo no que ele está falando, que quando ele fala, a palavra dele tem uma força fora de série. Ele toca, de fato, as pessoas, não por enganação, porque existe aqueles que, mentindo, conseguem enganar, mas ele tem um limite até onde vai, sem contar o limite das reações, quer dizer, não seria limite, mas aonde aquilo está chegando sob reações das suas próprias ações. Quer dizer, até quanto se está usando algo que não sendo verdade para levar as pessoas para que lugar, com qual fundamento? Porque você pode até falar, tem algumas mentiras, Saulo, que são necessárias, aquelas que nós falamos dos nossos filhos, aquelas que às vezes você não pode falar, a pessoa está com uma coisa, estou bonito hoje, você olha assim e fala, tá bonito. Tem algumas coisas que você meio que se preocupa, né? A gente não está falando, obviamente, daquelas em que você, agindo de extrema ética, deixa, de alguma forma, de agir de um jeito para não machucar uma criança ou alguma situação. Nós estamos falando de coisas sérias, né? De coisas que vão levar você a um nível de comportamento onde você passa a não entender. Obrigado, Joramil. Verdade. Ética e moral são poderosos, muito. Leva você a um ponto, de fato, onde você passa a ter sinceridade. Eu prefiro, e vocês têm visto isso, acontecem de várias situações, por exemplo, eu saio do corpo sempre, eu saí do corpo essa noite, mas foi tão Zé Cu que eu não contei. Eu saí do corpo no estacionamento. Hoje eu fui para a faculdade de manhã, por exemplo, eu prefiro não ter uma experiência por 10 anos do que contar uma experiência que não existiu. Ser banal, e está tudo bem. E não precisa disso para você estar aqui. Não precisa disso para votar. A movimentação do processo é muito mais magnético positivo do que fantasioso, enganador ou sensacionalista. Eu hoje, de manhã cedo, burro, eu não me acostumei ainda com a coisa. Simplesmente acordei na correria, eu podia ter... vou para a faculdade, peguei as coisas e esqueci que hoje não tinha aula. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu falei, poxa.
Aí falei, quer saber? Tava no estacionamento, peguei o ar-condicionado, deitei ali, comecei ali dentro do estacionamento, eu saí várias vezes do corpo no estacionamento. E eu percebia que os espíritos não conseguiam entrar no carro. E tinha uns espíritos que, para você ter ideia, tentaram entrar no carro. Eles fingiam que iam quebrar o vidro, eu abria as portas assim, passava os caras assim, eles me viam deitado ali, fingiam que ia quebrar o vidro para entrar no carro assim. Aí tinha uma hora que eu estava um pouco inconsciente, eu fiz que ia pegar uma arma assim, falei, vocês não vão entrar aqui, fingir. Aí tem hora que eu fiquei lúcido e tentei conversar com o cara, mas o cara não queria conversa, ele, na verdade ele estava incomodado porque eu estava dentro de um lugar. Eu não sei o que aqueles espíritos fazem ali dentro. Sei que tem uns espíritos que são donos daquele estacionamento ali que estavam incomodados comigo ali dentro. Mas, deixa pra lá. É melhor você ter a banalidade. É isso que eu vou falar. Mentira é uma energia que tira você de você mesmo, tira a sua conexão, tira a confiança em você num nível onde você já, às vezes, vai sentir um vazio existencial. Você tá com os outros assim, tudo certinho. Você vai lá no seu trabalho, você mente pelo oi, você mente pela socialmente, você mente para, sei lá, para paquerar, você mente qualquer coisa. Mas alguma coisa tira você, porque na verdade você não está sendo sincero sobre a sua vida. Você não está sendo sincero sobre quem nós somos às vezes. É melhor ser triste você verdadeiro do que um feliz falso. Sabe quem falou uma coisa parecida com isso? Clarice Lispector. Ela disse, inclusive, se você assistir em algumas entrevistas dela, principalmente quando ela estava com câncer, lá em finados de 1976, 77, você percebe já nela, apesar dela ter muita alegria de viver, ela tinha, até nos escritos dela, uma certa realidade tão profunda e conectada a ela, que às vezes você lê ela, você fica encantado com a sinceridade da vida dela, incluindo as próprias tristezas que ela carregava, os questionamentos sobre as coisas, a criação dos personagens delas, como ela fazia. É muito interessante isso. Então, às vezes, é melhor que você entre em contato com quem você é, perceba de fato, viva aquele ser, não só na sinceridade, porque chega uma hora que você não sabe mais onde é que está o ser, que está contando para os outros, e onde é o ser que é você. Então, se você já faz isso, não tem problema, não se sinta culpado. Existe uma cultura que nos leva a ser assim. Existe uma necessidade social, as redes sociais vão passar a ser uma mentira de felicidade, uma mentira de fotos bonitas, de casos. A gente passou a necessitar, o que eu posso fazer? Está acontecendo direto isso aí, chamar atenção. Tá? Como que pode? Só precisa recolocar, reorganizar, rearrumar, talvez realinhar, balancear quem de fato você é e aquilo que você está transmitindo. Se você passou a viver um mundo em que você acredita naquilo, o retorno disso pode ser bem difícil. Vai ter que envolver o seu próprio ego e machuca. Primeiro que dizer que você mente é mexer. Que eu minto? Que minto o quê, rapaz? Dessa forma que eu estou lhe falando. Dizer para você mesmo que você não tem sido sincero sobre as suas atitudes em relação ao mundo e que isso cria uma falsa impressão, nem sempre é a melhor coisa que existe, e que isso vai dizer para você que você vai ter que derrubar o seu próprio ser para tornar-se um ser banal, simples, como todos são. E ver que na banalidade, na simplicidade de quem você é, existe a capacidade de você escrever um livro muito mais interessante, que é o da verdade. Eu podia muito bem falar, entrei no meu quarto aqui, tinha um espírito, não sei o que, estou ouvindo, isso é clarividência, não sei o que, tinha um ET que entrou pela janela. Mas observe, entrei, tinha um ET sentado ali, e eu comecei a conversar com o ET. Mentira. Por que? Então, eu contei que foi o que você falou com o ET. Mas observe a verdade. Que poderia ser, cara, cheguei, me questionei sobre o que eu faço aqui, no dia a dia. Um pouco triste, sem vontade, resolvi fazer um café para dar alguma vontade em mim. Coloquei açúcar, porque acho que isso iria me dar um impor. Sentei no quarto, olhei para o teto, ainda assim não vi uma certa razão naquilo. Pensei, ligo o Netflix, não ligo. Sem graça também, vou entrar num negócio que eu vou sair de perto de mim. Observe a profundidade da relação, reflexão com você mesmo, como ela é interessantíssima. Por que precisar mentir? Se a nossa vida, na verdade, por mais banal que ela seja, Sheila, obrigado por virar, obrigado. Ela é incrível, aliás, a Márcia também, obrigado, tá? Ela é incrível, ela é mágica.
mesmo na simplicidade. Ela pode não ser para o mundo. E quem que está se importando com o mundo, irmão? O caminho espiritual é você com você mesmo. E alguma coisa nos retira. O que você, olhando de fora como mentor, admiraria num tutelado seu? Eu gosto muito de pensar isso. Eu pensaria o que de mim mesmo? Porque, na verdade, sou eu mesmo, comigo mesmo. Só que quando eu estou dentro de mim, vivendo a vida, que eu não sei de fato, eu não consigo chegar direito. Mas se eu me tiro, me observo, muda tudo, cara. Eu não ia gostar de ser mentor de mim mesmo, de alguém que mentisse, de alguém que passasse a não ser sincero, e com isso perdesse a conexão até com ele mesmo. Fala, nossa, ele perde a dignidade, assim. Ele não percebe. Ele perde a capacidade de sentir profundamente o seu próprio ser, de se conectar mais fácil. Como que eu vou conseguir contar uma história para esse ser? Porque eu vou contar X, ele vai falar que é YZ. Ou já está contando coisa que não existe, como existe por aí. Gente contando histórias espirituais dentro do nosso meio, que são mentiras. Ninguém consegue ser incrível todos os dias. E ser incrível no sentido de alta, nós somos incríveis, mas não vem ET no quarto das pessoas todos os dias. Velho. Não tem como. Um dia você acordou com dor de barriga e fez um trabalho. Você pode contar a sua história sobre a sua própria simplicidade da sua vida. Como que alguém consegue contar uma história todos os dias? Só perceber. Aliás, olhando nos seus olhos, você consegue perceber aquelas pessoas que mentem? Por acaso tem um olho aqui. Nem sempre você vai conseguir ver. Mas existem traços que você vai conseguir perceber de sinceridade em algumas pessoas. E esse traço, ele leva numa força magnética impressionante. Tem gente que eu bato o olho, eu sei, é mentiroso. Na hora. Eu nem sei como eu sei. Eu falo, não está falando a verdade. A cara da Sapa, ela fala. Essa pessoa está mentindo. Tem gente, eu falo e falo, dificilmente erro, velho. Dificilmente. Bater o olho e falo, tá mentindo. Não é verdade. Um monte delas. É melhor, por isso que eu falo, você ser simples como você é, tá? Ser a sinceridade de quem você é. Você vai ganhando aos poucos uma confiança em você mesmo. Demora. É um relacionamento de namoro. O namoro, por exemplo, relação, ela demora para ganhar um nível de confiança muito alto. E é preciso cuidar disso todos os dias, porque só basta um dia de falta de confiança para você começar a ficar de novo desconfiado ou perder a confiança de tanto tempo conquistada. A mesma coisa é o contato com você mesmo. Não faça isso com você. É com você o processo. Esquece os outros lá fora. O que você faz em relação aos outros é uma perda total de conexão com você mesmo e com esta energia da força, da dignidade. Sem contar que nós costumamos falar também que tem um tipo de situação de criador vivendo dentro da gente. Deus, de alguma forma, vive dentro da gente. Quanto mais você age de forma digna, mais você se sente digno de alguma força meio que divina a estar com você. Você sabia que uma pessoa que é bondosa, faz o bem, sempre está preocupada com os outros, está se movimentando, não é perfeita, mas não mente, ela tem um poder de cura maior do que os outros? De onde que vem isso? Do ato dessa pessoa estar constantemente em alta sintonia e dignidade com ela mesma, a ponto de ela não só ter espíritos bons dentro dela, mas ela sentir-se digna de tê-los. Acredite, a honra é uma coisa que você só pode fingir que tem, mas você não tem ela se você não conseguir. E isto é exatamente o que está aqui. A conexão que você vai perder ou vai deixar de entender que existe, porque tem gente que nunca viu isso. Quando começa a perder a dignidade e você perde com você, aí já era. Nada mais vale a pena, porque no final é só você que existe. Você veio de algum lugar onde, em tese, você não lembra, na maioria, mas você veio de algum lugar. E entrou sozinho nessa jornada e vai voltar sozinho. É dessa energia que você leva num lugar onde não tinha todo esse mundo que está aqui, esse aparato que as pessoas às vezes fazem para enganar, e vai continuar sem existir toda essa turma que visualmente também é ilusória. Se você parar para pensar, todas as pessoas são ilusórias no sentido de que você só carrega você dentro de você, o tempo inteiro. O caminho que você vai fazer, por mais que você perturbe ou ajude alguém, no final, porque muita gente ajuda as pessoas com um ar de bondade inexistente, para mostrar que está fazendo luz, para mostrar que é alguma coisa, mas ela não carrega nela
de verdade, a dignidade e a sensação positiva da ação. Então, o que ela faz é como se fosse pó que um sopro simples leva, porque ela desencarna e leva quem com ela o vazio dela mesma, porque ela não sentia o que estava fazendo. Não adiantava, porque a força da sinceridade das suas ações não existia. Então, o desencarne para ela vira um vazio, do mesmo jeito. Então, é necessário sentir o que está falando, e o mentiroso não sente. Inclusive, é tão verdade isso, que quando a pessoa mente, o cérebro, quando faz ele cria alguma coisa, o próprio ato de criatividade, ele não é um ato reverso, ele é um ato de entrada. Então, normalmente, a pessoa não consegue falar a mentira ao contrário. Alguém começar a contar uma história para você que não existe, ela não existe no inconsciente. Não é verdade. Se você pedir para ela contar o contrário, ela não consegue. Ela se perde porque ela não consegue contabilizar o que não tem volta. Ela só consegue ir. Então, aquilo nem está existindo dentro dela. É engraçado isso, né? Isso, inclusive, é científico, essa parte, tá? Como o cérebro funciona. Para você ter ideia, a mentira exige mais do cérebro do que apenas a questão dos relatos. Para mentir, uma pessoa deve primeiro omitir a verdade ou inventar alguma coisa, em seguida elaborar uma fala que não condiz ou convincente, que ela vai precisar fazer esforço físico, ações, sorrisos, intensidade de voz, ao mesmo tempo que se preocupa em esconder alguns sinais físicos de nervosismo que deixariam claro que ela não está falando a verdade. Inclusive, isso cria um problema psicológico difícil, né? Ela não vai a fundo no negócio. Tem alguns tipos de, só para a gente, eu vou continuar, tá? Alguns tipos de mentira que existe. A mentira como exagero, você tem uma ação, você exagera um pouco. Aí os professores, as pessoas contam coisa assim, mas ainda assim é uma coisa que não é necessário, mas existe. É mentira? Não é mentira. Aquela coisa aconteceu. Mas a pessoa exagera. Pô, fui pegar um peixe. Pegou um peixe, uma piaba. Quebrou, diz que pegou o negócio. Não. Tem a mentira chamada mentira utilitária, aquela que eu falei. É uma mentira que você fala alguma coisa para evitar o incômodo. Isso acontece muito com crianças, com alguma coisa, ou acabam exagerando ou passando o limite em alguma coisa que não precisava, ou falando alguma coisa que não estava. A mentira compensatória. Quando o sujeito cria uma imagem ao seu redor que não reflete a realidade, então ele tenta aumentar alguma coisa ou fazer alguma coisa que venha compensar uma determinada atitude, alguma coisa, enfim. Tem a própria que se diz, eu não menti, eu omiti. Tem algumas coisas que você pode visualizar sobre alguns eixos. O nível de sinceridade, às vezes, chega ao limite da falta de educação. Então, ser verdadeiro não significa ser mal educado. Ser verdadeiro não significa, sei lá, usar seu verbo para falar o que você pensa totalmente. Então, às vezes você se cala por algumas questões, ou quando é perguntado, você tenta falar o que precisa ser falado da forma mais educada possível, entendendo que os egos podem ficar machucados. Mas é melhor. O ideal, claro, está falando só de mentira. Tem outros fatores envolvendo aí que não tem como, que aí vem as questões éticas, que mentir é uma questão antiética. Mas mentir sobre o quê?